Gravidez virou brincadeira, traição virou desculpa e sentimento virou palco. O que você vai ver aqui não é só absurdo, é o retrato de gente tratando coisa séria como piada. E o resultado? Caos, vergonha e consequências que ninguém quer assumir. E outra coisa, respondendo aqui geral, milhares de mensagens que eu tô recebendo desde ontem, eu não estou grávida, tá? Foi uma fake news, mas foi uma brincadeira entre a gente não sabia que ia dar essa repercussão toda, mas eu não estou grávida, gente, ele não me engravidou, tá? Porque ainda não, porque ele não quer. Ainda porque eu vou. Porque chamo ele pra ficar comigo e ele não quer. Mas, brincadeiras à parte, foi esse vídeo que trouxe vocês até aqui. E eu espero que vocês continuem aqui. Depois desse vídeo, teremos muito mais vídeos legais. E eu espero que vocês gostem muito, tá? Meu marido revelou que era estéril no dia do nosso chá revelação. Eu acho que vocês já entenderam o que aconteceu. Eu amo muito meu marido, mas durante esses meses eu acabei traindo ele. E nem foi na maldade, mas ele tava super distante de mim, não me dava atenção. Eu cheguei a desconfiar até mesmo que ele me traía. E por isso eu acabei cedendo e ficando com uma pessoa que eu tinha muita atração e que sempre deu moral pra mim também. Depois disso eu acabei ficando grávida. E contei pro meu marido que a princípio ficou super feliz. Ou pelo menos soube disfarçar muito bem. A gente planejou um chá de revelação super bonito. E a todo momento ele lá me apoiando. Eu fiquei até muito mal por ter traído ele. E pensava a todo momento se esse filho não era dele. Quanto isso arrasaria com ele, mas eu nunca diria nada. Até que chegou o dia do chá revelação. A gente ia arrancar um papelzinho de um bolo onde ia estar falando se era menino ou menina. Mas na hora de puxar esse papel, o que tava escrito era: eu sou estéril. Eu cheguei a desmaiar depois disso. Tão em choque que eu fiquei. Ele sabia o tempo todo que o filho não era dele. E ele sempre soube que era estéril. E nunca me contou nada. Pra mim isso também foi uma terrível traição. Eu sou julgada por toda a família dele. E todo mundo que tava lá fala mal de mim até hoje. O rapaz com quem eu tava me relacionando não quis assumir o filho. Eu não acho justo estar sendo tão castigada, sendo que ele nunca havia me contado que ele era estéril. Eu posso ter errado, mas acredito que ele também errou muito comigo. O que vocês acham? Aqui, a situação é ainda mais séria. Traição sendo tratada como aconteceu porque faltou atenção? Não existe isso. Decisão foi tomada, ponto. E depois ainda tenta dividir a culpa com o cara porque ele não contou que era estéril. Errado dos dois lados? Talvez. Mas trair e esconder uma possível paternidade é um nível muito mais pesado. O cara fez uma revelação cruel, sim, mas ela construiu toda uma mentira antes. Mulher que simula gravidez para manter relação sexual com homem pode estar cometendo crime de estelionato sexual. Crime previsto no artigo 215 do Código Penal, violação sexual mediante fraude. A simulação dolosa de uma gravidez, ou seja, a mulher que comete fraude, dizendo para o homem que está grávida, somente para segurá-lo no relacionamento. E com a intenção deliberada de manter relações sexuais com esse homem. Caracteriza fraude essencial e determinante que anula a livre manifestação da vontade da vítima, preenchendo os requisitos típicos do artigo 215 do Código Penal. Qual seja, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Neste caso, o homem. Aqui, a falsa gravidez foi utilizada como instrumento de manipulação emocional contínua, com o objetivo de condicionar a manutenção da vida íntima. A mulher cria a narrativa da gestação fictícia, com consciência de que o homem só manteria relações sexuais, acreditando estar assumindo um papel paterno ou familiar. A mulher aqui age com dolo específico de enganar, para obter vantagem sexual, o que caracteriza a fraude penal exigida pelo tipo do artigo 215 do Código Penal. Atenção, homens, porque agora eu vou dizer para vocês quais elementos probatórios você pode utilizar para acusá-la desse tipo de crime. Provas de que o homem expressou resistência a essa relação ou intenção de se afastar dessa mulher antes da revelação da falsa gravidez. Ou seja, o homem deixou claro que não queria continuar no relacionamento com essa mulher. Mensagens ou áudios em que a mulher usa a falsa gravidez para conquistar ou reter o homem. Exames ou fatos que demonstrem que nunca houve gestação, e a mulher sabia disso desde o início. Relato da vítima, ou seja, do homem, que só retomou as relações sexuais por acreditar estar formando uma família e cuidando de um filho. A mentira sobre a gravidez, usada como artifício emocional para forçar a continuidade dessa relação sexual, se equipara, sob o ponto de vista penal, aos seguintes casos. Médicos que simulam diagnóstico para obter relação.
Pastores ou líderes espirituais que manipulam crenças para atos sexuais. Então fique ligado, a mulher também pode praticar esse tipo de crime. Se você conhece algum homem, pai, irmão, primo, familiar ou até mesmo inimigo, encaminhe esse vídeo para ele, porque ele precisa saber dos golpes que estão aí. Eu já tava descendo o cacete e você aqui já, inclusive, viu? Que bom. Fica grávida agora não, pelo amor de Deus. 18 anos sem voltar pra cá. Feliz Dia das Mães! Minha gente, era tudo trollagem. Rapaz, eu fiz uma trollagem do Dia das Mães. E é isso, eu espero que vocês entendam. Não matem a gente, pelo amor de Deus. Obrigado aí a todo mundo que mandou mensagem pra gente, dando felicidade, pedindo pra Deus abençoar, a gente ama vocês de coração. Muito obrigado mesmo, foi tudo uma trollagem, não tá grávida. Não tô já tá menstruada já. E é isso, beijo, fiquem aí com o vídeo da trollagem agora, pra vocês verem que a gente é bom. Começou a trollagem aqui. A gente pegou a nossa amiga aqui, com 4 meses. Aí vai dizer que foi Diana. Horário. Eita. Você vai endoidar, moço. Você vai endoidar. Já deu positivo. Ele vai dizer ninguém, não sei não. Não vai dizer não, minha gente, já vai postar. Amor, ficou. Isso é positivo, É amigo? positivo. A trollagem do Dia da Mãe já tá feita aqui, ó. Chupalhozinho, teste positivo. Só que se ela desmaiar. Não, amor. Deus vai abençoar. Trollagem, especial Dia das Mães. Especial Dia das Mães! Assim, olha. Assim, a gente tá pau do mano, sabe? Minha alma tá por aí, vai. Aí faz a especial Dia das Mães. Eu aqui imaginando um golfinho. Mas já tá menstruada, ninguém tá grávida não. Você fez aquele escândalo ali todinho. Claro, já tava. Eu já tava descendo o cacete em você aqui já, inclusive, viu? Que bom. Fica grávida agora não, pelo amor de Deus. 18 anos tem que voltar pra cá. Gente, trollagem. É uma trollagem, Dia das Mães, Dia das Mães. Ah! Amo vocês, tá, mães? Amo vocês que acreditaram também. Isso aqui já começa errado na base. Gravidez não é pegadinha de internet, não é trollagem de Dia das Mães. Você vê a galera emocionada, desejando bênção, achando que é algo sério, e no final vira piada. Isso banaliza algo pesado, que envolve responsabilidade, família e futuro. Ainda tem gente rindo como se fosse genial. Não é. É falta de noção mesmo. Brincar com um tema desses só mostra a imaturidade e uma necessidade absurda de atenção. Custe o que custar. Menti que estava grávida dele, porque não aceitei o término, mas ele notou que a barriga não está crescendo. O que faço? Agora a casa caiu para você. Você vai ter que contar a verdade. Diga que você estava num momento de desespero e você não quis aceitar a decisão dele de terminar. Agora, que sirva de aprendizado, porque a mentira tem perna curta. E a pior maneira de você tentar manter é você ficar mentindo, porque aí você perde, e você perde feio. Então, assim, você complicou uma situação que poderia ser mais facilitada. Agora você vai ter que alcançar o perdão dele por uma mentira, que é uma mentira pesada, né? Mentir que está grávida, e o peso na consciência também vai ficar. Então eu espero que sirva de aprendizado para que você não faça isso nunca mais. Você sabe que era zoeira, que eu não tô grávida não, né? Pra que fazer isso, cara? Agora não sei se você tá feliz ou se você tá triste. Não, agora eu tô triste. Obviamente. Por que você tá triste? Eu tava na minha cabeça, já tava toda imaginando um monte de coisa, um monte de expectativa, um monte de coisa. Você levou tão a sério assim? Ah, isso é mesmo? Não brinca com isso mais não, cara. Por favor. Pode ser? Pode estar combinado não brincar mais com isso? Não brincar mais com sentimentos? Por que você tá passando isso tudo? Ah, porque gera expectativa, gera pensamentos, gera ideias, gera um monte na cabeça dele. Tá bom? Você acreditou de verdade? Acreditei. Acreditei. De fato. Por favor, não faz isso mais não. Posso sim. Não, é sério. Não, agora, se você for trabalhar mais uma vez com esse negócio, antes de qualquer coisa, você vai mostrar um comprovante que é verdade ou que é mentira. Comprovando, no papel, assim, ó. Isso, ou no teste, ou... Ninguém ali agiu com responsabilidade de adulto. Terceira, esse trecho mostra exatamente o impacto emocional dessas brincadeiras. Enquanto uma acha engraçado, a outra já estava criando expectativa, imaginando o futuro, sentindo tudo como real. A reação de tristeza não é exagero, é consequência natural. Esse tipo de zoeira mexe com algo profundo, principalmente quando envolve família e filhos. E o mais lúcido ali foi quem pediu: não brinca com isso. Porque tem coisa que não é conteúdo, não é entretenimento, é sentimento real sendo tratado como piada. Amigas, vamos de fofoca?
fofoca? Vocês gostam de fofoca? Que agora eu vou contar uma bem louca. Assim, já vou avisando no início do vídeo que eu tenho autorização de um envolvido nesse babado todo, que na verdade é o principal, pra mim contar essa fofoca pra vocês. Já tem mais de um mês que eu tenho essa autorização, mas eu não contei antes, por quê? Porque eu fiquei com preguiça de contar. E também o vídeo vai ficar meio longo, porque a fofoca é muito complexa, vocês vão entender. Amigas, acho que foi lá pro final de março, início de abril, meu ex, pai da minha filha, veio me contar que ele ia ser pai de novo. Nessa época eu ainda tinha um pouquinho de sentimento, eu fiquei muito mal, falei, meu Deus, não acredito que ele vai ter outro filho, não acredito, com outra pessoa, não acredito. Mas tá bom, eu aceitei, né, foi uma coisa frustrante, mas eu aceitei, até porque eu não tenho que aceitar nada, o filho não era meu, então eu só relevei e segui em frente. Mas já tava prometida há muito tempo pra ele, que em abril, no aniversário dele, eu ia levar nossa filha pra lá, porque eu moro em um estado e ele mora em outro estado. É 12 horas de distância, então, tipo, não tem como ficar vendo sempre. Como eu já havia prometido que ia levar nossa filha lá, eu combinei com a minha parte do acordo. Eu levei ela até lá, mesmo, tipo, que ele fosse ter filho com outra pessoa e tudo e tal. Mas a minha esperança da gente reatar a nossa relação de alguma coisa tinha acabado ali naquele momento, porque eu não ia voltar com alguém que tava esperando o filho de outra pessoa. Aí chegou lá, e aí ele tava falando, tipo, pera que eu já ia embaralhando. Voltando também uma parte que, tipo assim, ele é aquele tipo de pessoa que fala e prova. Mas ele falava que a menina tava grávida, mas ele não me provava que ela tava grávida. Tipo, meu, cadê a foto do teste? Cadê os negócios? Aí ela mandou em visu única. Fiquei tipo, visu única? Por que será? Tá bom. Quando eu tava em São Paulo, ele falava pra mim, não tenho certeza que ela tá grávida. E ficava tipo... eu acho que ela não tá. Eu ficava, tá, ela tá ou ela não tá? Você não sabe? Como que você não sabe? E nessa, ele postou, lógico, nossa filha bebezinha, acho que na época tava com uns 7 meses. Então, tipo, não tinha como ela ficar só com ele e eu não tá lá. Então, eu tava lá pra ela tá com ele. E aí, ela postou alguma coisa falando que ia arrumar um padrasto pro filho dela. Porque ele tava meio que cagando pra ela e essa história que ela tava grávida. Se fosse verdade, ele estaria cagando pro filho dele. E aí, meninas, ele pegou, postou uma foto comigo e a nossa filha. E aí ela pegou, respondeu, ela me xingou, ela falou várias coisas. Ela já me chamou até de feia, que não sei o quê. Amiga, não é eu que encho a minha cara com 1 quilo de filtro, tá bom? De efeito, mas tá bom. Não vou nem chegar nesse ponto, nesse nível. Não preciso disso. Tipo, aí, amigas, eu fiquei quase um mês lá na casa dele. E nesse um mês, ela ficava, tipo, xingando eu, xingava ele, mandava áudios, né, lá pra ele mostrava. Aí ele decidiu bloquear ela enquanto eu estivesse lá. Por quê? Porque ela fica falando bolão, um monte de coisa. Aí chegou o dia que eu vim embora. E pra quem não sabe, eu perdi 2 irmãos, um por parte de pai e um por parte de mãe. E os 2 eram próximos a mim. Então eu fico com isso na minha cabeça, que minhas filhas, eu tenho 2, tem que ser próxima dos irmãos, tem que conviver com os irmãos, entendeu? Não tipo, é meu irmão, mas uma pessoa desconhecida. Não, tem que ser irmão, é irmão, então vai ser irmão. Aí eu decidi ficar vendo as coisas da gata, né? Falei, vou começar a inspecionar, né? Olhar, porque nem ele sabe dizer se ela tá ou não tá. Ele fala que tá, outra hora ele acha que não. Então eu vou tomar um golinho de café aqui. Tá? E aí nem ele tinha certeza se essa menina tava ou não tava grávida. Isso durou 4 meses, amiga. Aí chegou na reta final, nesses 4 meses. Quando esses 4 meses dela falando que tava grávida e tudo, ele mandava até prints pra mim conversando com ela. E tipo, ela ia falar com ele, mas ela queria que ele assumisse ela. Ela queria, sabe? Tipo, não era uma coisa tipo, ai, nosso filho. Era tipo, você tem que me assumir. Eu tô grávida, era tipo, não era com essas palavras, mas era tipo isso. E aí eu decidi me aproximar e falar com ela. Por quê? Gente, não era pra infernizar a menina não, tá? Era porque se ela tava grávida esperando um irmão, que ela falou que era um menino, irmão da minha filha, eu queria ter uma proximidade com ela, uma relação de respeito entre eu e ela, pra que não interferisse na relação das crianças, entendeu? Até porque eu moro em outro estado, então, tipo, a convivência já seria pouca. E se tivesse um atrito entre eu e ela, porque já tinha um atrito mais ou menos entre eu e o pai da minha filha. Então, tipo assim, eu queria pelo menos com ela ter uma relação de respeito pra que a gente fosse maduro o suficiente pra que nossos filhos crescessem como irmãos. Enfim, por esse motivo, eu comecei a conversar com a menina. Aí ela ainda vem te perguntar pra mim, logo de início, por que você tá vendo meus stories esses dias? Aí eu falei, porque meu ex falou que você tava grávida e, tipo, não, como ele é uma pessoa que fala e prova, e nessa questão ele não me provou que você tava grávida, eu tava vendo pra ver se era verdade mesmo. Por isso eu não postou nada da gravidez até agora. Aí ela falou que era pra não jogarem olho gordo pra barriga dela. Tudo bem, eu super entendi, entendeu? Até porque esse ex, ele é um safado que não... Ele não presta, mas assim, sempre aparece uma menina querendo que ter um filho com ele. Inclusive, quando eu tava grávida, tinha umas dessas daí que ficava mandando um monte de coisa nada a ver pra ele, falando que era pra ela tá grávida em vez de mim, tá grávida e não sei o quê. E, filha, se manca.
Mas aí a gente começou a conversar bastante. E eu fui explicando como que ele era, até porque, né, eu praticamente morava com ele. Então eu já conheci ele muito bem. Então, tipo, eu fui falando pra ela o jeito dele, como que ele era. Porque até então, né, ela engravidou dele em 2 ficadas. Não conhecia nada dele. E namoraram por 2 semanas. Então, tipo... E nessa eu comecei a falar sobre a gravidez dela, tudo, mas, tipo, gente, tinha coisas que qualquer grávida saberia. E ela não sabia. Principalmente que o inicial de tudo, uma grávida fala sobre a sua gestação por semanas. Se você trabalhar com meses, você se perde. Por quê? Porque os médicos sempre vão te trabalhar com semanas. Eles nunca vão falar de meses. E sempre de semanas, entendeu? E a caderneta de gestante também que ela mandou foto era uma caderneta, tipo assim, faltando muita informação, preenchida por ela mesma, pelo que a gente poderíamos, tipo, supor vendo a foto ali. Preenchida por ela, uma coisa que nunca ocorre. É sempre uma pessoa da saúde que preenche a carteira de gestante. Claro, tem um espaço ali direcionado às gestantes, mas o principal, as coisas importantes, é para uma profissional de saúde. Até que, beleza, eu já comecei a desconfiar de tudo isso, mas eu não falei nada, fiquei quietinha. Até que um dia, ela falou que ia ter uma ultrassom no dia seguinte, que chamou ele pra ir com ela, e ele não quis ir. Aí eu peguei e fui lá, né, como uma boa ex, xinga ele. Aí ele falou pra mim que ele não ia por quê? Porque ela foi avisar em cima da hora, e aí em cima da hora ele não tinha mais dinheiro, e não tinha como ele ir da casa dele até a casa dela sem dinheiro pra ir com ela nessa ultrassom. Se ela tivesse avisado antes, ele poderia ter se organizado e ido. Eu vou julgar? Eu não vou julgar, porque na nossa situação era a mesma coisa. Eu morava 1h30 da minha casa, quando eu tava em São Paulo. E aí, tipo, quando tinha alguma coisa assim, que eu sabia, já, tipo, eu fui na consulta hoje, marcaram tal coisa pra tal dia. Eu já avisava ele naquele dia, ó, daqui 1 semana vai ter outra consulta, a gente vai ouvir o coração, se você quiser ir comigo, você vai. E aí ele ia comigo, por quê? Porque ele se programava pra ir, entendeu? E ela, tipo assim, avisava só no dia, todas as vezes que ela falava que tinha uma consulta, ela avisava só no dia da consulta, um dia antes. Ah, beleza, ela foi nessa ultrassom. Ela postou uma foto nos status, que assim, a qualidade da foto é uma qualidade de iPhone, ela não tem um iPhone. E a foto era de uma endoscopia. Endoscopia, amigas, não era de uma ultrassom. E até então, ela não tinha falado que o bebê tinha problema nenhum, até porque endoscopia, acho que é o nome, se não me engano, é pra, tipo assim, quando tá na reta final, perto de nascer, ou quando tem algumas complicações na gestação. Aí eu já desconfiei, falei, tem alguma coisa errada. Eu ia falar com meu ex, eu não ia falar com meu ex, até porque tudo que a gente ia conversar virava um pau de guerra entre nós. Aí ele já ia achar que eu tava inventando coisa pra atrasar na vida dele. Então eu fiquei quieta. Mas quando deu de madrugada, eu não sei o que aconteceu, aí veio falar pra mim que, tipo, os batimentos do bebê dela tava tal, tanto assim, assim, assado, que a gravidez era de risco, que não sei o que. Eu já achei estranho essa conversa. Acho que ela se tocou, que o teste que ela postou lá não era de ultrassom, era de outra coisa. E aí, quando foi de madrugada, ele me ligou em vídeo. Eu fiquei, por que ele tá me ligando em vídeo? Se a gente só discute, o que esse menino quer me ligando em vídeo? Aí eu atendi. Aí ele todo, meu Deus, eu achei a foto dela na internet. Eu fiquei, quê? Como assim? Gente, a foto da barriga que ela postou era uma foto da internet. E ele procurando, achou a foto na internet. Aí ele falou, fica aqui na ligação que eu vou falar com ela. Eu vou ligar pra ela pelo meu celular. Aí ele ligou. Aí ele falou, mostra sua barriga aí agora. Ela, não, porque eu não vou levantar pra mostrar que não sei o que. Ele mostra a sua barriga. E ela não queria. E, gente, desde que ela falou que tava grávida, ele não, tipo, não ia mais ver ela. Por quê? Porque ele tinha medo de ser mentira, acabar com a menina de novo e engravidando de verdade dessa vez. Então, tipo, ele não ia ver ela. Só que ela mandava algumas fotos pra ele, mas, tipo assim, essas fotos não precisam ser tiradas na hora, entendeu? Ela mandava umas fotos meio que como se fossem antigas. Lembrando que ela já teve uma gestação até os 4 meses. E nessa vez, sim, ela perdeu o bebê. E eu sinto muito por isso, porque nenhuma mãe merece passar por isso. Mas também endoidar os outros, Melinda, você não tá certa, não. Beleza, aí ele achou. Aí no dia seguinte, ela pegou, veio mandar pra gente, pra mim e pra ele, fotos desse exame de ultrassom. Sendo que era uma endoscopia, mas ela mandou, tipo, o resultado do ultrassom pra gente. Mandou pra ele visu única, pra mim também. Acontece que ele tirou, tipo, foto pelo outro celular dele, que ele usava 2 celulares. E aí ele tirou foto pelo outro, mandou pra mim. E eu, como não sou boba nem nada, eu tenho amigas na área da saúde. Inclusive, uma amiga minha é enfermeira. Eu falei, eu vou falar com ela. Porque eu pesquisei e pra descobrir se é falso ou não, tem que ser uma pessoa profissional na área de saúde. Falei, então, minha amiga vai saber me dizer se é falso ou não. Amigas, assim que eu mandei pra ela, minha amiga falou pra mim assim, ô Isa, o que você quer que eu falsifique aqui? Falei, linda, não é pra você falsificar nada. Ela, Isa, o que você tá aprontando? Eu falei, amiga, eu não tô aprontando nada, eu quero saber se é falso. Ela, não, com certeza é falso. Porque tudo que precisa pra um documento desse, não tem. Tudo que precisa, que tipo assim, até um tal de CRM, alguma coisa assim, que é o principal, não tem, Isa. Então isso daqui, com certeza, é falso, entendeu? A Amanda, a caderneta também é falsa. A caderneta também é falsa, linda. Tudo falso. Gente, acho que vai ter parte 2, porque já tá chegando ao final e eu não terminei a história. Que ódio! Comentem pra parte 2.
Aqui já vira um nível de confusão e manipulação absurdo. Uma mentira sustentada por meses sobre gravidez, envolvendo várias pessoas, criando expectativa, conflito e até planos de convivência entre crianças. Isso não é só falta de caráter, é brincar com a cabeça dos outros de forma pesada. E ainda mistura com drama, fofoca e rivalidade. No final, todo mundo sai desgastado por algo que nunca existiu. Gravidez falsa não é só mentira, é uma irresponsabilidade emocional gigante com quem está ao redor.